Olá, como vai você? Tudo bem? Faz um tempo que eu não apareço e eu confesso que eu nem sei se eu deveria aparecer, na verdade, porque na verdade, não entendi muito bem porque que eu quis aparecer. Eu, eu acho que eu só tava meio entediada, assim, e aí eu decidi aparecer por aqui. Eu tava criando aula, na verdade, eu recém finalizei, né, uma criação de aula que, enfim, ainda tô, como eu posso dizer, me habituando a um novo método de, de, de planejamento de aula. Então eu levo um pouco mais de tempo ainda e, obviamente, eu com o tempo vou levar cada vez menos, né? Conforme os dias, conforme os meses forem passando, o planejamento de aula vai ser cada vez mais rápido. E por enquanto eu ainda estou me habituando, assim como foi ao longo de todo esse processo, né? Que agora eu já me formei, agora eu só tenho que aguardar o meu certificado chegar e estou muito feliz com isso. Mal posso esperar para poder tê-lo em mãos e poder, enfim, me ficar assim olhando para ele assim, meu certificado tão incrível, tão suado para alcançar. Então, por isso ele tem um valor enorme para mim, porque eu sei que eu suei pra caramba para conseguir conquistar essa certificação e isso realmente é fruto de muita felicidade. O fruto disso é muita felicidade, uma comemoração enorme que eu já tenho feito e que eu com certeza vou fazer muito mais, vou poder comemorar muito mais quando eu enxergar, quando eu puder realmente receber isso nas minhas mãos e dizer, tá aqui, isso, né? Por enquanto eu ainda vai demorar um tempo para eu poder receber o certificado, né? Porque, enfim, tem todo um processo. Eu vou só receber uma carta que comprova a minha conclusão, né? Que é uma carta que enfim, certifica para qualquer oportunidade que eu venha a receber, eu tenho uma forma de comprovar que eu, né, sou formada e tal. Mas a certificação, o certificado em si, ele vai chegar depois, né? Então, gente, eu ainda não saí, assim, muito desse mundo, assim, apesar de parecer que eu saí, eu não saí tanto, a minha cabeça ainda tá girando muito em torno disso, eu ainda tô meio zonza, meio aérea. Eu fiz tanta coisa nesses últimos dias, depois que eu me formei. Eu, enfim, gravei clipe, fiz um monte de coisa maluquice, assim, ainda. E eu fico pensando, meu Deus, como que, né, agora eu tô assim, ó. Parece que fez aquele, sabe? Então eu tô ainda me habituando, assim, com a vida, né? Ainda tô me habituando na vida. Tô com meu cabelo todo assim, ó, gente, porque ele tava com trança. E aí ele fica todo assim. Eu gosto até, né? Não é o natural dele, assim, né? Mas eu gosto desse efeito. Eu gosto. O efeito meio parece até da época que as mulheres faziam permanente cacheada, sabe? Uma coisa meio assim, meio eu gosto, assim. Me sinto engraçada, mas eu gosto. Eu tava de trança, eu soltei e ficou legal até, né? Enfim, eu gostei. Vou fazer mais vezes isso. E eu confesso que uma coisa que eu já fazia, mas que através desse método, né?
do método que eu aprendi ao longo do curso e tal, me deu muito mais autoconfiança para usar material autêntico na hora da criação de aula. Então eu me sinto muito mais ordenada na hora que eu estou criando um material, na hora que eu estou criando uma aula através de um material autêntico. Isso está me dando muita liberdade criativa e eu amo isso porque eu consigo utilizar qualquer coisa e eu tenho já um procedimento, assim, eu tenho já um protocolo, como é o procedimento da criação de uma aula com base em um material autêntico. Então, seguir esse protocolo, seguir uma linha de raciocínio sempre, me dá muito mais certeza de que eu vou atingir o meu objetivo, né? De que eu realmente vou conseguir desenvolver uma habilidade no meu aluno ou então aprimorar uma habilidade no aluno, porque muitas vezes é um desenvolvimento da habilidade, outras vezes é só o aprimoramento dela, né? Então, eu já usava muito esse livro aqui, né? Para criar aulas, adoro usar esse livro para falar de emoções, adoro falar de emoções com os meus alunos, adoro falar sobre essas questões relacionadas a isso. Normalmente isso ajuda demais, porque normalmente o desbloqueio da fala de um novo idioma envolve um desbloqueio emocional. Então, esse processo do desbloqueio emocional através de uma segunda língua, ele tem um poder tão grande, tão grande. É claro que eu não consigo trabalhar tanto esse livro, por exemplo, eu não consigo trabalhar ele tanto com beginners, mas assim, com nível A2, B1 já dá super certo, assim. Normalmente eu prefiro B1, tá? Prefiro usar com intermediate, com alunos no nível intermediário. Porém, no nível iniciante pré-intermediário funciona, dá pra adaptar, tá bom? Adaptar. Então, isso significa que eu não pego o trecho e coloco direto nu e cru pro aluno. Não, eu preciso fazer uma adaptação, muitas vezes, do texto, né? Então, eu pego um trecho do texto e eu adapto eu adapto o vocabulário para que esse aluno, para que eu tire a essência do texto, mas com um vocabulário que eu sei que esse aluno vai conseguir absorver o conteúdo e não vai ficar confuso e perdido e, enfim, embaralhado, tá? Porque o objetivo não é embaralhar o aluno, mas sim esclarecer, né? Esclarecer a mente, não embaralhar a mente. Então, esse processo de criar uma aula assim, agora tá muito mais, assim, claro na minha cabeça qual é o passo a passo, porque antes eu ficava muito assim, tá, isso aqui funciona, mas aí eu muitas vezes ficava meio perdida, porque eu não sabia muito bem como fazer isso ser dinâmico sempre e não ficar uma coisa repetitiva ao formato como eu costumava fazer, né? E agora não, agora eu consigo ter uma linha de raciocínio que me permite, assim, que me dá uma liberdade de manipulação do conteúdo de uma forma que eu consigo trabalhar quando eu quero trabalhar gramática, quando eu quero trabalhar vocabulário, quando eu quero trabalhar listening, eu consigo fazer tudo isso com o material que eu quiser e eu consigo ter uma liberdade muito forte, porque eu já sei quais são as dinâmicas que eu preciso ter quando eu quero focar mais no aspecto gramatical ou quando eu quero focar mais num aspecto só de novas palavras ou de capacidade de ouvir, né? Capacidade de listening, né? Capacidade auditiva. Então, de compreensão, né, da fala. Então, assim, isso me deixa muito contente. Eu tô empolgadíssima para usar inúmeras coisas que enfim, que eu ainda não usei, livros que eu ainda não abordei com os meus alunos, e principalmente porque agora eu consigo ter total certeza de como eu vou fazer isso. Eu tenho uma confiança maior de como eu vou organizar esses materiais e fazer uma aula muito, 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 muito bem organizada e que vai gerar, assim, um aprendizado real na vida desse aluno, que vai realmente trazer um crescimento aí para esse aluno, tanto no aspecto
do crescimento intelectual, porque isso envolve, né, obviamente, mas eu quero dizer assim, no crescimento de abrangência de conhecimentos, mas também de desenvolver nele uma maior habilidade comunicacional, né, uma maior habilidade linguística, uma maior habilidade de se comunicar em outro idioma, e de adquirir conhecimento em outro idioma, porque muitas vezes, tudo bem, eu não sei se fica claro o que eu quero dizer, mas é que, por exemplo, às vezes as pessoas separam em caixas. Por exemplo, eu só posso adquirir conhecimentos na minha língua nativa, e a outra língua, a língua como a segunda língua que eu estou adquirindo, eu não posso adquirir conhecimentos através dela. Eu tenho que adquirir conhecimentos através da minha língua materna, e daí depois eu vou ver como é que eu faço para falar sobre isso na segunda língua. E eu gosto de trazer a ideia de que um aluno é capaz de adquirir conhecimento através da segunda língua, mesmo que ele ainda não seja proficiente nesse idioma. Ele precisa se sentir sempre que ele saiu de uma aula com uma bagagem, uma nova bagagem intelectual ali. Ele vai poder colocar algo novo na bagagem intelectual dele, e que ele vai poder transferir para o português, e que ele vai conseguir conversar sobre isso e sentir: eu aprendi algo novo em inglês e agora eu estou trazendo isso para o português para comentar com alguma pessoa que eu tenho por perto, e que eu achei que é um assunto interessante para conversar. Olha só, imagina que coisa interessante para esse aluno, né? Adquirir um conhecimento em inglês, mesmo não sendo proficiente, e pensar que ele teve que traduzir para o português para poder conversar sobre isso com outra pessoa, porque é um assunto interessante o suficiente para isso. Não é tipo, eu aprendi a falar cadeira em inglês. Isso não é um assunto interessante para se falar assim, sabe? Tipo, a não ser que tu esteja literalmente assim, só comentando sobre a tua jornada de aprendiz num segundo idioma, mas não afeta outras esferas da tua vida. Então, eu gosto sempre da ideia de que o conhecimento, um aprendizado do segundo idioma, ele atravessa todas as linhas, todas as esferas desse aluno. A esfera intelectual desse aluno é expandida enquanto ele está aprendendo esse segundo idioma, e ele se surpreende aprendendo coisas maravilhosas sobre inúmeros assuntos, sobre história, sobre... Enfim, e ele se pega tendo que traduzir para o português as coisas que ele aprendeu em aula, porque ele quer conversar sobre isso. Ele quer dizer para as pessoas que ele aprendeu algo. Ele quer dizer para as pessoas que ele aprendeu algo sobre, sei lá, sobre o processo de encorajamento na vida de um ser humano, ou como o orgulho funciona, como a humildade pode ser trabalhada dentro de um ser, ou como se render à última realidade. Eu tô pegando pedaços aqui desse livro, tá? Não, aleatórios. Mas pensando nesse sentido, falando sobre relacionamento, sobre raiva, sobre sentimentos negativos, sobre a condição humana, coisas assim. Isso é um assunto que é interessante em qualquer idioma. E a graça está justamente nisso, desse aluno poder dizer que ele aprendeu algo interessante universalmente falando. E ele aprendeu isso, ainda por cima ele aprendeu isso, como cereja do bolo, ele aprendeu isso através de um idioma que ele ainda nem se sente dominante, que ele ainda nem domina 100%, mas ele foi capaz de adquirir aquele conhecimento o suficiente para compreender e poder compartilhar, inclusive, na própria língua materna dele com outra pessoa. Ou então, compartilhar aquilo em inglês com outra pessoa, caso seja, né, possível, caso ele esteja lidando com uma pessoa que fala inglês, ou, enfim, uma pessoa que fala inglês, que só fala inglês, ou que também fala inglês e quer interagir em inglês com ele, né? Então, esse tipo de coisa me deixa maravilhada. É isso que me encanta, é isso que me faz... assim... amar, fazer o que eu faço. Tudo que eu faço, assim, eu amo, né? A minha vida, ela tem muitas esferas também, então eu gosto de trazer esse aspecto, né,
de multiplicidade da jornada de aprendizado, porque eu sei o quanto isso engaja, eu sei o quanto isso é bom, o quanto isso empolga, o quanto isso faz as coisas serem mais leves, mais vibrantes, né? Por dentro a gente se sente muito mais feliz porque a gente sente que a gente verdadeiramente está ficando mais inteligente e não que a gente está só aprendendo coisas que no fundo a gente sente que a gente já sabe, né? Tipo, cadeira. A gente já sabe o que é cadeira. A gente falar cadeira em outro idioma, tá? É algo legal, mas ao mesmo tempo faz a gente se sentir meio tipo, ai, nossa, isso soa, a pessoa tá aprendendo, tá começando, mas depois de um tempo, conforme ela vai, ao mesmo tempo ela vai se sentindo meio que por dentro assim, mas isso é tão, isso isso é isso é médio, isso é, sei lá, não gosto da palavra medíocre, mas é que é num sentido mais assim que a pessoa pensa, se ela falar cadeira em qualquer lugar, isso, o nível o nível de relevância dessa palavra, o nível do quão aquilo é interessante é baixo, né? Agora, se uma pessoa começa a falar sobre coisas, mesmo que ela esteja falando em português, falar sobre coisas que ela discerniu através do inglês em uma aula, e ela percebe que o que ela falou impactou e as pessoas ficaram interessadas e as pessoas pensaram, nossa, eu não sabia disso, me conta mais. E aí essa pessoa vai falar, eu aprendi isso na minha aula de inglês, minha professora falou isso, e daí eu aprendi tudo isso, eu aprendi em inglês isso, que interessante, nem em português eu não sabia disso, e agora eu tô aqui falando, então isso é muito lindo, isso é uma coisa que eu gosto, eu me sinto feliz, eu gosto disso, eu gosto de sentir isso, então eu gosto de poder fazer outras pessoas sentirem isso também. E obviamente isso é uma jornada, como eu falei, isso é algo que não é algo assim, um aluno iniciante não consegue, assim, não tem como, mas tem como, mas não assim, não exatamente dessa maneira como eu tô falando. Isso aqui é mais para um aluno intermediário avançado, tá? Mas enfim, é legal, eu me sinto feliz, eu gosto. E aí, essa organização toda que agora eu tô conseguindo ter, por mais que eu ainda não tenha toda a rapidez, toda a ligeireza que um dia eu vou ter, eu já me sinto feliz porque pelo menos eu já tenho todo o passo a passo bem certinho na minha cabeça e eu sei que vai funcionar e eu sei que eu não preciso duvidar do método, eu só tenho que confiar no método porque eu já sei que funciona, então, né? E eu sei que, tipo, eu não fico com aquilo na cabeça assim, será que eu não tô sendo muito repetitiva ou será que eu não tô sendo menos criativa? Não, porque o método em si, ele tem inúmeras formas de ser aplicado dentro dele mesmo e esse dinamismo, ele tem um nível de repetição, mas é uma repetição que se varia. É uma repetição que dentro dela existe uma variação que torna a coisa divertida, mesmo que o passo a passo seja sempre o mesmo. Então é um passo a passo dinâmico o suficiente para nunca gerar esse sentimento de que as coisas estão iguais. Acho que é isso. Então eu gosto disso, gente. Eu gosto disso. Antes eu ficava na dúvida como que eu ia abordar a gramática, se eu queria abordar um texto tal, como que eu ia abordar isso e aquilo, ao mesmo tempo que eu queria falar sobre tal assunto. E agora não, agora eu já tenho muito claro na minha cabeça como fazer essa adaptação, como desenvolver como fazer o esqueleto da aula nesse sentido, sabe? Sem perder a oportunidade de abordar temas que têm uma relevância, claro, aqui eu falo assim, né, é sempre com foco no aluno em questão, né, e tal.
mas que tenha relevância, assim, pro aluno, né? E fechar bem a questão de, tipo, eu quero que esse aluno entenda melhor tal aspecto gramatical. E sem eu precisar falar para esse aluno que ele vai aprender esse aspecto gramatical, eu consigo puxar ele para aprender sem ele perceber que a aula é de gramática, sem ele perceber isso, porque eu consigo fazer a aula ser... Eu consigo camuflar o meu objetivo através da aula em si. Eu consigo camuflar o objetivo da aula de tal forma que o aluno só se sente envolvido pela aula. E ele não sente que ele está aprendendo gramática, ou que ele está, enfim, que ele está sendo... fazendo coisas que, se eu falasse diretamente o que ele estava fazendo, ele iria ficar tipo, ai, não quero fazer isso, que chato que parece isso, acho que é chato, não, obrigada, sabe? Ai, não quero ter aula de gramática. É normalmente assim, né? Eu ouço isso, ouvia, né? Mas enfim, né? Mas agora os alunos vão ter aula de gramática e nem vão ficar sabendo que estão tendo. Enfim, gente. É isso. Agora eu vou me organizar aqui porque, enfim, eu tenho que me recolher, eu tenho que dormir cedo e já são 9h24, então eu tenho que me recolher daqui a pouco, eu tenho que já me deitar e dormir, porque sim, né? E é isso, no fim eu falei sobre aula, falei sobre coisas relacionadas ao meu trabalho, porque é disso que eu sei falar, acho que é isso que eu gosto de falar. Eu gosto de falar sobre outras coisas também, mas eu tive vontade de falar sobre isso dessa vez. Eu também eu tô com umas questões assim de criação de música e tudo mais que eu tenho aqui, que tá na minha cabeça, mas são coisas que eu preciso desenrolar sozinha, essas coisas são coisas que eu preciso pensar bastante ainda, que eu preciso alinhar aqui comigo para falar a respeito. Ainda não é que nem a... Ai, parei, gente, meu cabelo tá incomodando um pouco assim, acho que tá melhor, porque eu fico tentando ajeitar ele. Eu acho que eu tô tentando ajeitar porque eu não sei se eu gostei tanto do cabelo assim, sabe? Eu acho que ele tá meio... eu acho que eu tenho que... Eu vou lavar o meu cabelo, porque realmente eu acho que ele não... Eu não sei. Mas tá, é isso. E aí, gente, eu vou falando... Eu já tô me sentindo meio cansada agora, quando eu comecei a falar sobre essas coisas. Eu acho que eu tenho que... falar só sobre o que realmente eu sinto vontade mesmo de falar de uma forma natural. E aí o que eu sinto vontade de falar de uma forma natural é sobre livros e aulas e coisas nesse sentido. Então é isso que eu vou falar por enquanto. Não sei no próximo vídeo sobre o que eu vou falar, mas provavelmente vai ser sobre alguma leitura também, porque eu gosto, né? Eu tô com um livro ali bem bacana que eu ainda não comecei a ler, mas eu pretendo começar a ler em seguida, que é sobre realidade, espiritualidade e o homem moderno. E eu quero muito começar a ler esse livro. Obviamente, David Hawkins também, né? Onde capinha ele é assim também, né? Metade, só que aqui é laranja, né? Metadezinha laranja. Então é isso, tá? Provavelmente eu vou falar sobre esse livro em seguida. Eu vou trazer esse livro pra gente conversar a respeito. E é isso, tá bom? Até mais. Bye, bye.